Olá, alunos do quarto ano, tudo bem? Agora nós daremos início na apostila de ciências. Ambientes do Brasil e do mundo. O Brasil é o quinto maior país do mundo. Viajando de ônibus leva dias para ir de norte a sul ou de leste a oeste. Ao viajar de uma região para outra, além das cidades, é possível observar florestas, campos, rios e regiões secas. Mas como podem existir tantas paisagens diferentes em nosso país? Então agora, pessoal, nós daremos início à unidade 3 de ciências. Abram a apostila na página 4. Diga aí, algumas pessoas viajam nas férias para conhecer lugares novos ou visitar parentes e amigos. Outras viajam para estudar. E também aqueles que trabalham viajando o tempo todo, como a mãe de Lúcia. Veja a conversa entre Lúcia e a sua mãe em uma dessas viagens. Oi, filha, estou no aeroporto de Manaus. Tirou foto da paisagem enquanto estava no avião? Vai para onde, mãe? Brasília. Cheguei em casa hoje, antes de você dormir. Olha só que imagem incrível. Aí a mãe mandou uma imagem para a filha. Essa foto é chegando em Brasília? Não, filha, é da floresta amazônica, chegando em Manaus. Chegando em Brasília, a paisagem é assim. Aí ela mandou outra foto com a paisagem próximo de Brasília. Por que não tem floresta em Brasília? Boa pergunta. Vamos pesquisar juntas quando chegar em casa? Bom voo, mãe. Aqui nós faremos a atividade 1, 2 e 3, uma atividade oral em sala com os alunos. Página 5. Por que os ambientes são diferentes? Nos ambientes existem seres vivos e os fatores não vivos. Fatores ambientais, como temperatura, quantidade de chuva, tipo de solo e umidade. Esses fatores variam de um ambiente para outro. Então, conforme o clima, a temperatura, esses fatores modificam conforme as regiões e os locais do Brasil. Os seres vivos são adaptados aos ambientes que habitam. Por exemplo, os pinguins estão adaptados a ambientes frios e por isso não conseguem sobreviver em uma floresta. Então, vocês podem grifar esses dois parágrafos com marca-texto. Mas você já pensou por que os pinguins têm características? Você já pensou por que os ambientes têm características diferentes? Por que faz mais frio nos polos e por que no inverno o Nordeste no Brasil é mais quente que o Sul? O Sol é a principal fonte de luz e calor da Terra. No entanto, por apresentar formato arredondado, nosso planeta recebe os raios solares de maneira desigual. Determinada região, situada próxima à linha do Equador, recebe mais energia do Sol que uma região do mesmo tamanho localizada próximo aos polos. Por isso, os polos são tão frios. A linha do Equador e as outras linhas do planeta Terra são imaginárias e servem para marcar grandes zonas em climas diferentes. Então, aqui nós temos a imagem do planeta Terra e aqui o Sol. Esse planeta Terra aqui, essa imagem está dividida por zonas. Essas duas faixas de linhas verdes são a zona tropical. A azul, a zona temperada, e essas que estão aqui nas pontas, temos o Polo Norte e o Polo Sul, é a zona polar. Perto do Equador, os raios solares chegam mais diretamente. Então, vamos dizer aqui no centro, os raios solares atingem, no caso, com mais intensidade, que seria a zona tropical, que é mais quente. Nas zonas temperadas, já pega menos, os raios solares, e no Polo Norte, bem menos, que é o lugar que nós temos mais gelo, que temos gelo, e pouco sol durante o ano. As diferenças de aquecimento fazem com que a Terra apresente grandes zonas climáticas. São 3. A zona polar, que é a mais fria, fica nos polos. A zona tropical, a mais quente, que fica próxima à linha do Equador. E a zona temperada, onde se intercalam períodos mais quentes e mais frios, dependendo da época do ano, que fica entre a zona polar e a zona tropical. Vocês podem estar grifando esse parágrafo que eu acabei de ler, explicando sobre as zonas. Virem a folha, por favor. Biomas do mundo. Os biomas são grandes áreas com características semelhantes em relação ao clima, ao solo, ao relevo e à vegetação. Vamos conhecer quais são os principais biomas da Terra? Nós temos aqui o primeiro é a taiga. É um tipo de floresta formada principalmente por pinheiros e apresenta clima frio na maior parte do ano, com temperaturas negativas e neve. O próximo que nós temos são os campos. Apresentam temperaturas baixas no inverno e altas no verão.
São cobertos por várias espécies de capins e outras plantas rasteiras que servem de alimentos aos animais. Vocês podem estar grifando essas frases que estão dentro dos círculos brancos. As florestas tropicais localizam-se próximo à linha do Equador, apresentam um clima quente durante todo o ano e as árvores tornam o ambiente bastante úmido e a biodiversidade é muito grande. Próxima página. Não se preocupe se em outros livros você encontrar a divisão dos biomas um pouco diferente. Como existem diferenças de opiniões entre cientistas, há esquemas em que o planeta aparece dividido em 5 biomas e outros ele aparece dividido em até 20. Neste livro, porém, vamos estudar apenas alguns dos principais biomas terrestres, excluindo os oceanos e os ambientes de água doce. A tundra é um bioma muito frio durante a maior parte do ano. No verão, crescem musgos e plantas rasteiras. No inverno, a neve e o gelo tomam conta do ambiente e as aves migram para outros lugares, enquanto pequenos mamíferos se abrigam em tocas. Próximo que nós temos é nas florestas temperadas. As 4 estações do ano são bem marcadas. Muitas árvores perdem as folhas durante o outono e o inverno é muito frio com o acúmulo de neve. Aí nós temos nas savanas, o clima é quente durante todo o ano, com uma estação chuvosa e outra seca. A vegetação é formada por plantas rasteiras e árvores espalhadas com adaptação para a estação seca, que podem durar vários meses. Os desertos são muito quentes durante o dia e muito frios à noite. As poucas plantas que se desenvolvem nesse ambiente são adaptadas à seca. Os animais pequenos geralmente se escondem em tocas subterrâneas durante o dia e são ativos durante a noite. Aqui nós temos as imagens para vocês observarem também. Virem a folha, por favor. Lápis na mão. Os raios solares atingem a superfície da Terra de maneira desigual, por isso algumas regiões recebem mais luz e calor que outras. Com base nessas informações, observe a figura que representa o planeta Terra e em seguida faça o que se pede. Na figura do planeta Terra, pinte de vermelho a zona tropical. Aí vocês podem estar olhando na imagem do planeta Terra da página 5 para vocês pintarem. Então, vocês irão pintar a zona tropical de vermelho, as 2 faixas que representam a zona tropical, a zona temperada de laranja e os polos, as zonas polares, de azul. Letra B. A maior parte do Brasil fica em qual zona climática? Então, vocês irão observar que a maior parte do Brasil fica na zona tropical. Outra parte fica na temperada, mas a maior parte é na tropical. 2. Será que é possível perceber as diferenças de temperatura apenas olhando para a paisagem representada em uma fotografia? Observe a imagem a seguir e depois responda as questões. Então, aqui nós temos uma imagem, Estamos observando várias montanhas e gelo. Então, nós podemos observar, identificar o clima, a temperatura, observando a imagem. Então, letra A. Onde a temperatura provavelmente é maior? Na estrada ou no alto das montanhas? Então, vocês irão escrever aqui. B. Pelas características da vegetação e do ambiente retratado na fotografia, ela provavelmente foi registrada em uma região do planeta onde localiza a tundra, a floresta tropical ou a taiga. Aí vocês irão observar as imagens da página anterior e vão assinalar uma das 3. Exercício 3, página 9. Os gráficos abaixo apresentam uma variação de temperatura e umidade anuais de 3 biomas: deserto, tundra e floresta tropical. Leia com atenção, identifique a temperatura e a umidade da área em destaque. Depois indique a qual bioma cada gráfico corresponde. Então, vocês irão observar aqui. Na horizontal, nós temos a variação de temperatura no ano. Muito frio, calor moderado, quente e muito quente. E na vertical, nós temos a variação de umidade no ano, que é muito seco, umidade moderada, úmido e muito úmido. Para vocês poderem responder e identificar, vocês irão olhar essa parte laranja. E farão a letra A, B e C, até a página 9. E boa atividade para vocês!